Fala, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Sociologia e vamos para o capítulo 3, né? Sociologia Contemporânea. Aí no quadrinho na frente de vocês, né, nós temos o livro com esse capítulo ao qual nós vamos falar um pouquinho. Eu vou dividir esse capítulo em 2 vídeos. Nesse primeiro momento, nós vamos falar dessa introdução e do funcionalismo estrutural ou do estruturalismo funcionalista, tá? De Talcott Parsons, ok? E no segundo momento, no segundo vídeo, nós vamos falar de uma reformulação, tá, que há desse conceito, e vamos falar do construtivismo, ok? Da ideia construtivista aí dessa sociologia contemporânea. Bom, para dar início a esse capítulo, é importante a gente entender, né, que nem só de sociologia clássica, ao qual vocês já estão muito acostumados, né, Marx, Weber e Durkheim, a sociologia vive. Né? Ela também tem conceitos, como nós já falamos, de sociólogos brasileiros, e agora ela também tem conceitos de uma sociologia contemporânea, construída por diversos sociólogos pelo mundo inteiro. Tá? Essa sociologia contemporânea, ou seja, uma sociologia mais atual, mais dos dias atuais, né? Ela traz um enfoque diferenciado. Obviamente, os clássicos eles estão inseridos, tá, dentro dessas ideias da sociologia contemporânea. Então, eles não são esquecidos, porém, eles são também reformulados. Eles são clássicos por isso, porque eles são a base da sociologia, mas eles são repensados, são reestruturados aí, e algumas partes deles se encaixam nessa sociologia mais atual. Ok? Bom, essas novas concepções, né, que surgem na sociologia, surgem aí principalmente no século XX. Tá? Ou seja, depois que a sociologia no século XIX surge, ela traz os clássicos, ela se organiza. Com o passar do tempo, no século XX, em meados do século XX principalmente, surgem novas formas de se ver a sociedade, de se estudar a sociedade, ou seja, novas metodologias. Então, dentro disso, é muito importante a gente compreender, né, que a sociologia ela vai se incorporando, vai mudando, vai tendo uma renovação no seu entendimento e vai tendo novas formas, novas metodologias de se estudar a sociedade, ok? Bom, a primeira página é uma introdução a esse capítulo que fala sobre essa questão. E a segunda página, então, nós já vamos aí com o estruturalismo funcionalista ou o funcionalismo estrutural, tá, gente? É a mesma concepção, ok? Em Talcott Parsons. Talcott Parsons foi um sociólogo americano, tá? Que foi muito influente, como pode ser visto aí no século XX. Ele foi professor de Harvard e ele teve aí, na sua concepção, a ideia de trazer o funcionalismo, principalmente da antropologia. Essa ideia de funcionalismo, gente, para que vocês possam compreender, é uma ideia que está inserida em diversas outras disciplinas, outras ciências, ok? Outras visões, não só na sociologia. Ela está na antropologia, ela está no designer, ela está até nas letras ela está aí inserida. Então, os sociólogos, junto com o Talcott Parsons, eles começam a trazer essas ideias funcionalistas para a sociologia. Tá? Bom, Talcott Parsons é o principal nome, referência dessa questão. Ele traz o funcionalismo para dentro da sociologia para estudar qual é o funcionamento, tá, daquelas ações que acontecem nos grupos sociais. Qual é a importância daquela ação individual que ocorre dentro daquele grupo social
para a sociedade em si. E ela é estrutural porque ele vê essa questão como uma parte da estrutura social. Então, o nome se dá exatamente por essa questão, o funcionalismo de uma estrutura. Ele, para Talcott Parsons, tá? Traz aí para ele o conceito de ação social, que é um conceito que a gente aprende, né, e a gente já aprendeu em Max Weber. Max Weber traz esse conceito, toda a ação do ser humano, racional ou não, né? Ele traz 4 tipos de ação, a gente pode relembrar rapidamente: ação racional com relação aos fins, ação racional com relação aos valores, ação tradicional e ação afetiva. Né? Max Weber traz esses tipos de ação social. Né? Ele indica que a ação do indivíduo ele gera uma questão social, ele gera um envolvimento, uma influência na sociedade. Talcott Parsons, então, pega este ponto principal de Max Weber e diz: bom, a ação social é interessante de se entender. Eu entendo de uma forma um pouco diferente a ação social, mas Max Weber estava correto em vários pontos. Mas nós temos que entender esta ação social dentro do grupo social ao qual aquele ser faz parte e dentro da estrutura social, o que esta questão, o que esta ação pode trazer como ideia. O que ela influencia dentro desta instituição, dessas estruturas sociais, dessa estrutura social. Tá? Além disso, ele também traz, olha só, ele pega Max Weber, ação social, mas ele também traz o estudo de Emile Durkheim. Então ele foi influenciado tanto por Max Weber quanto por Emile Durkheim, 2 clássicos da sociologia. Em Emile Durkheim, ele vai compreender a questão da coesão social, ou seja, as pessoas elas acabam vivendo de uma forma ao qual haja uma harmonia para que essa estrutura possa sobreviver e para que o indivíduo possa sobreviver coletivamente. Então, para Talcott Parsons, os 2 teóricos trazem pontos muito importantes para serem estudados. Max Weber com a sua ação social, Emile Durkheim com a sua coesão social. Então, Talcott Parsons ele introduz o funcionalismo dentro dessa ideia de estrutura, ou o estruturalismo funcionalista, como traz o título aí desta parte do livro, ok? O foco principal, né, de Talcott Parsons para compreender a ação social é colocada aí dentro deste capítulo. Né? Ele tem 4 pontos importantes para serem analisados da ação social. O primeiro ponto é a adaptação, tá? Como que as relações, tá, entre o indivíduo e o meio podem trazer aí para a ação social, qual finalidade que isso traz. A realização dos fins coletivos, tá? Isso já tem uma ligação direta à ação disso para os membros daquele coletivo. Uma integração, tá? Como essas unidades se integram, compõem um sistema. E, por fim, a manutenção dos modelos de controle, como essa coesão social, como essa norma, como essas normas, como esses valores, eles vão ficar seguros dentro de uma estabilidade. Então, por este ponto, ele traz aí a relação entre a ação social e a coesão social. Para Talcott Parsons, então, a ideia principal do ser humano é viver harmonicamente e de uma forma que não haja aí uma estrutura desagregada. Essa estrutura ela tem que estar agregada. A ação de um indivíduo dentro de um grupo social é uma ação que tende, na concepção de Parsons, a estar, de certa forma, integrada à ação de outros grupos, para assim a estrutura funcional de uma sociedade possa se manter harmonicamente. Então, Parsons ele enxerga de uma forma bem conservadora, ele era bem conservador, ok, nesse ponto, que
a ação social do indivíduo ele influencia os grupos sociais, mas que deve haver uma coesão social para que haja uma segurança dentro dessa estrutura e que tudo ocorra da melhor forma possível. Tá? Por exemplo, Talcott Parsons, ele falaria muito mal dos movimentos sociais. Ele falava mal dos movimentos sociais, uma greve, um piquete, um movimento ao qual parasse uma estrutura, uma rua, enfim, parasse os trabalhadores. Ele falaria mal disso. Por quê? Porque para ele essa estrutura deve viver em harmonia para o bem de uma sociedade. Tá? Então, o funcionamento dessa estrutura depende da ação do indivíduo, uma ação que cause segurança para todo grupo social, para toda estrutura social. Ok? Bom, para a gente finalizar este ponto, né, ele traz aí o enfoque nessa questão da coesão social. Tá? E essa coesão social, na concepção dele, ocorre através de um consenso que está ligado diretamente ao ponto dos valores sociais, às normas sociais. E o ser humano ele traz essas normas para que seja colocada dentro da estrutura da sociedade, para que o processo dentro desta estrutura seja um processo tranquilo. Por fim, a gente traz aí mais quatro pontos aí, de etapas, tá? Dessa transformação fundamental que há nas relações sociais para Talcott Parsons. O primeiro ponto é a diferenciação dos sistemas políticos, tá? A diferenciação dessa organização social que existe, tá? Complexa pra caramba. Uma melhora adaptativa do sistema. Qual é o melhor sistema que pode se adaptar a esse local, a essa estrutura? A terceira, a inclusão, né? No ponto da comunidade, de como vai ser essa integração desse sistema econômico, desse sistema político, às pessoas que integram aquela sociedade. E, por fim, a generalização, tá? Que coloca aí o ponto dos valores, das normas, dentro de algo que seja para todo mundo. Ok? Bom, esse conceito de socialização de Parsons é um conceito ao qual foi muito estudado, principalmente na década de 60. Tá? É um ponto que na década de 50, de 60 foi muito importante, mas que começou depois de um tempo, principalmente no final, meados e final da década de 60, a cair por terra. Ok? Porém, nós temos aí, para o próximo vídeo, Robert King Merton, tá? Um outro funcionalista, tá? Que dá uma revisada nessa ideia de Talcott Parsons e que nós vamos ver no próximo vídeo. Eu não quis colocar tudo junto para não ficar tão pesado, ok? Bom, galera, espero que vocês tenham compreendido. Façam as leituras necessárias para a compreensão melhor deste capítulo. Vejam as videoaulas também possíveis em outros locais. Até a próxima. Fui!